Muito bem, uma boa noite, queridas amigos. É um prazer estarmos aqui no Ismael mais uma vez. Demais trabalhadores aqui também da cidade de Canoas, essa oportunidade única de estudarmos a doutrina espírita, estudarmos a passagem do codificador entre nós e tanta luz, tantos esclarecimentos que deixou a cada um de nós. Então, esta noite, o nosso objetivo é estudarmos a Revista Espírita, que neste ano completou 160 anos de existência. Então, pedimos à espiritualidade amiga desta casa que possa envolver a todos nós, porque nós sabemos que em cada lugar em que nós estamos, é indispensável que a gente, de forma humilde, se enderece àqueles trabalhadores do alto, responsável por todas as atividades doutrinárias, de estudos e de caridade de uma casa, para que nós humildemente possamos entrar nessa mesma atmosfera e comungar com esses espíritos desses nossos ideais de estudos, de conhecimento da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Então, ao nome desses espíritos amigos desta casa, a nossa, em primeiro lugar, gratidão e a humildade de estar entre eles nesta tarefa. Muito bem, vamos trabalhar. Então, este ano, como está aqui no quadro, completamos 160 anos desta obra, deste conjunto de obras que nós chamamos de Revista Espírita. Conversando com o Rossandro Vieira, ele é juiz de direito do estado de São Paulo, e ele escreveu um conjunto de obras, são 3 volumes, Um Tesouro Inestimável. É uma parceria entre a editora Frater, que é a editora das obras do Raul Teixeira, e mais a FEB, a Federação Espírita Brasileira, em que o Rossandro, ele retira das revistas espíritas temas, e ele escolheu 8 grandes temas. E ele pega, então, na transversalidade das obras, aonde aquele tema aparece nas mais variadas edições e fascículos da Revista Espírita. E ele chamou esta obra de um tesouro inestimável. Justamente por isso, a ideia de hoje é a gente poder tentar o mais próximo possível chegar da grandeza deste tesouro que nós vamos encontrar e encontramos na obra A Revista Espírita. O Rossandro chegou a fazer, segundo informação dele, uma pesquisa individual. Ele teve vontade, em um certo momento, das exposições doutrinárias, de levar conteúdos da Revista Espírita para que as pessoas conhecessem aquilo que contém a Revista Espírita, as maravilhas das informações que nós vamos encontrar nessa revista. E aos poucos ele foi fazendo uma enquete, uma pergunta, já que ele viaja o Brasil todo, quais eram os lugares onde as pessoas já tinham lido todos os anos, pelo menos aqueles anos em que Kardec esteve à frente, de 1858 até 1869, até abril de 1869, que foi o último mês que Kardec escreve o fascículo da Revista Espírita. E ele diz que nessa pesquisa que ele fazia, ele recolheu como dado apenas 1% de todas as pessoas das plateias do lugar onde ele foi, podia se contar o número daqueles que leram todos os anos, esses anos da Revista Espírita. Talvez se nós perguntarmos aqui, não vai ficar muito distante disso, o número das pessoas dentre nós que leu todos os anos de 1858 até 1869 da Revista Espírita. Talvez alguns de nós tenha tido a oportunidade de folhear esta revista, de consultar alguns temas, de procurar talvez na internet alguma citação que contenha lá na revista e buscar aquele mês, aquele ano, dar uma análise com relação àquele tema, mas deixamos de aproveitar todo o conteúdo da Revista Espírita. Então, não é à toa que o Rossandro usa como título da obra dele esse Um Tesouro Inestimável. E hoje nós gostaríamos, então, percorrer com vocês um pouco os meandros da beleza que nós extraímos da Revista Espírita.
para ficar, como disse o Regis aqui, aquele gostinho da gente sair daqui e pesquisar, e olhar, consultar, ler a obra, talvez retornar àquele tempo de Kardec, a janeiro de 1858, em que o primeiro fascículo foi lançado, e a gente começar a beber aquelas informações do codificador, daquele movimento espírita nascente, aquela época, na França e no mundo. Então é instigante, e eu gostaria de esta noite aqui deixar justamente esse gostinho, instigá-los a ler um pouco da Revista Espírita. Então vamos começar. A Revista Espírita foi criada por Allan Kardec em 1º de janeiro de 1858. Nesse mesmo ano nós temos a fundação da primeira sociedade espírita do mundo, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que foi fundada em 1º de abril de 1858, no Palais Royal, uma das galerias, uma sala lá no Palais Royal. E lá começou então esta Sociedade Espírita. Só que antes, em janeiro de 1858, e aí vocês veem, já se passavam 8 meses do surgimento da primeira obra do Livro dos Espíritos, que foi em abril de 1857. Então Kardec, ao final do ano de 1857, passa a estudar a possibilidade de ter algum boletim de informação daquilo que ia acontecendo. Porque ele já previa ao longo daquele ano, depois do lançamento do Livro dos Espíritos, da corrida que foi das pessoas a esta obra, de buscar informação nela, do interesse de interligar os estudos que iam paulatinamente acontecendo em todas as outras sociedades espíritas daquela época. É natural nós termos um boletim aqui que corresponda aos esforços, às nossas atividades da região, da 2ª região, ou daqui de Canoas, em que nós vamos contar das experiências de cada um dos nossos núcleos, dos estudos que realizamos, e isso tem que estar centrado em um determinado veículo, que não pode ser um livro. Então Kardec começa a estudar, a pensar sobre isso, e no final de 1857, ele confabula com os espíritos sobre o lançamento deste boletim, desta Revista Espírita. E ele a publicou, esteve à frente durante o tempo em que ele esteve encarnado aqui entre nós. Ele faleceu em 31 de março de 1869 e ele deixou pronto o fascículo de abril de 1869. Até lá, nesses 11 anos e 4 meses, ele se dedicou a escrever todos os fascículos da revista. Vejam o que foi o trabalho do codificador. Além de todas as obras da codificação, desde 1857 até 1868, que foi o lançamento da obra Gênese, todos os meses tinha um fascículo da Revista Espírita. Além de se corresponder com todas as casas e centros espíritas no mundo. Em um determinado momento, Kardec declina que são mais de 1000 centros espíritas em que ele se correspondia. Imaginem vocês o trabalho, além da vida pessoal dele, por isso que ele optou por não ter filhos, casou ele a Amélie Boudet, resolveram não ter filhos. Tamanha era a ocupação do codificador no movimento espírita daquela época, cuidando das obras, no contato com as casas, nas correspondências que fazia e elaborando todo mês um fascículo desta obra. Ao todo, então, são 136 revistas, fascículos, porque ao final de cada ano, Kardec então juntava todos aqueles 12 fascículos do ano e publicavam em uma obra, a obra do ano de 1858, de 1859, cada uma delas. E elas contêm então 12 fascículos. Ao final são 136 fascículos. A gente pode então se deleitar como qualquer revista que a gente tem, uma assinatura que a gente tenha mensal, de poder então consultar esse fascículo, ler, entender o que estava acontecendo naquela época de Kardec. E nós vamos perceber então que lá pelo final do ano de 1857, Kardec vai até a casa da família Dufault
E ele obtém de lá uma informação dos espíritos com relação a este formato que ele queria dar a esse periódico mensal. Kardec, segundo Canuto Abreu, conheceu Hermance Dufour e o pai dela na noite do lançamento da obra O Livro dos Espíritos, em que Kardec recebe na sua residência várias pessoas que ajudaram e colaboraram na formação desta obra O Livro dos Espíritos. E lá, segundo Canuto Abreu, ele conhece, levados pela mão da senhora de Plenemaison, o senhor Dufour, que era um grande agricultor daquela época, morava na cidade de Fontainebleau, perto da capital de Paris, a poucos quilômetros de Paris, mas era um bairro onde moravam as pessoas nobres, mais nobres daquela região. Inclusive familiares do imperador Napoleão III moravam lá em Fontainebleau. Essa família Dufour, ela morava num castelo que era de tradição da família, já vinha de herança aquele castelo. E a filha dele, a Hermance Dufour, ela aos 12 anos começa a ter tiques nervosos. Ela começa a ter um comportamento estranho dentro de casa. Ela começa a pegar canetas e a escrever a aso, sem vontade alguma, num frenesi que ela não conseguia controlar. O pai e a família, preocupados, levaram a criança até a presença de um médico conhecido da família. E esse médico disse que tinha lido que muitas pessoas naquela época estavam tendo isso em vários lugares da Europa. De pessoas que muitas vezes começavam a se comunicar e diziam que se comunicavam com os espíritos. Vejam, esse médico já sabia dessas notícias que aconteciam na Europa de manifestação dos espíritos através dos médiuns daquela época. Mas ele desconhecia isso. Em princípio, ele achava que isso era um problema neurológico. E aí ele faz um teste com a menina, coloca uma caneta na mão dela e pede para que ela escreva. E ela começa a escrever. Ela fica nervosa, tira a caneta longe e ele, então, com base naquilo, vai diagnosticar que ela está com esse mal, que era um mal do século, daquela época, esse mal nervoso, que na realidade era o processo mediúnico. Trata a menina com a medicação, os pais não ficam contentes com o tratamento, chamam um magnetizador, que era um conhecido também deles, para aferir aquilo que acontecia com a menina. E ele então percebe que aquilo é uma manifestação que aos olhos dele seria uma manifestação do diabo, do demônio. Os pais não aceitam muito a interpretação daqueles fatos, e eles acabam convivendo naturalmente com aquela situação. E essa menina, lá por volta de 13, 14 anos, escreve uma obra que é Joana d'Arc, a vida contada por ela mesma. Ela recebe de Joana d'Arc um romance que ela, esse espírito Joana d'Arc, conta a sua própria vida. E que Kardec vai analisar esta obra num dos fascículos da Revista Espírita. Então Kardec vai conhecer essa jovem Hermance Dufour com esta mediunidade lá em abril de 1857. Teve inclusive um fato interessante com a Hermance Dufour, em que ela foi recebida pelo imperador Napoleão III, porque ele ficou muito curioso com relação à mediunidade desta menina, que este fato acabou se alastrando naquele lugar pequeno, Fontainebleau, e ele ficou sabendo disso, curioso, mandou chamá-la. E ela vai com o pai até o palácio e lá ela tem a manifestação de Napoleão Bonaparte, que era primo de Napoleão III, e que manda através dela uma mensagem para o imperador Napoleão III. É esta jovem, então, que depois, mais tarde, vai escrever a vida de Luís IX, São Luís, ditada por ele mesmo. Esta é Hermance Dufour, que Kardec vai conhecer, e que vai até a casa dela no final, em novembro de 1857, e lá recebe a manifestação dos espíritos que são concordes à publicação desta Revista Espírita. E aí, em parte do trecho, eles dizem o seguinte: de começo, deves cuidar de satisfazer a curiosidade. Ou seja, era natural de que uma revista dessa natureza, ela não deveria ser
totalmente séria, somente científica, com conteúdos que fossem levados ao excesso, o rigor de estudo científico, mas que pudesse também ser agradável para os leitores em geral, que tivesse algumas amenidades, curiosidades, variedade. É o que a gente vai observar nesta revista Espírita, em todos os fascículos. Tem curiosidades. A gente vai ouvir falar sobre possessos numa determinada cidade, em que quase todos numa cidade pequena são tomados pelos espíritos em processo de obsessão coletiva. Então Kardec vai mencionar isso na revista, a gente vai ler, acha aquilo curioso, depois ele tece alguns comentários, mas também tem situações em que vai descer a detalhes do ponto de vista da investigação científica. Então ele procura amenizar, e os espíritos que instruíram eles, olha, de começo deveis cuidar de satisfazer a curiosidade. Reunir o sério ao agradável. O sério para atrair os homens de ciência, o agradável para deleitar o vulgo. Esta parte é essencial, ou seja, essa de deleitar o vulgo, porém a outra é a mais importante, visto que sem ela o jornal careceria de fundamento sólido. Em suma, é preciso evitar a monotonia por meio da variedade. Congregar a instrução sólida ao interesse, que para os trabalhos ulteriores será poderoso auxiliar. Então a própria revista, estão dizendo aqui, seria um poderoso auxiliar para os trabalhos que ainda viriam. Ele está em final de 1857. Só publicou a primeira edição do Livro dos Espíritos, que era composta de 3 partes, 560 perguntas, ainda não era o formato que a gente conhece, que só surgiu em 1860, mas a revista serviria para isso, para ir juntando informações, artigos, análises, e que ia subsidiar as obras que com o tempo surgiriam. Então, nós vamos verificar também que esta obra é um fórum de debates sérios. Nesta obra, Kardec vai se debruçar sobre as mais variadas questões da doutrina, mas num fórum de debate sério, com rigor, com uma certa estrutura de debate científico, que não caísse num achismo, num repositório apenas de casos, sem nenhum estudo que lhe desse sustentação, até mesmo para com o tempo nós pudéssemos refutar aquilo que é falso e acolher aquilo que tem estrutura de verossimilhança, de verdade. Para isso a gente tem que ter método para esse estudo. Então ele vai formar nesta revista também um fórum de debates sérios, em que as pessoas dos mais variados lugares também poderiam se posicionar com relação a determinadas situações que Kardec apresentava nesta obra. Não era uma obra apenas fechada do ponto de vista do conhecimento, mas era aberta para o debate. Todas as ciências, elas necessitam desse debate para a construção daquilo que é pilar desta ciência. Todas as ciências têm as suas revistas. A gente tem revistas de publicações científicas, Nature e tantas outras, em que os achados do mundo todo são lançados nessa revista e se sujeitam ao debate de outros cientistas de outros lugares. Se eles acharem alguma falha em alguma parte daquele experimento, daquele processo científico que chegou àquela conclusão, essa revista vai se valer para esse diálogo, para esse debate salutar. A revista era isso. Nós vamos perceber em várias passagens esse fórum de debate salutar sobre determinados pontos, de pessoas que escreviam cartas para o codificador, às vezes refutando alguns posicionamentos que Kardec colocava, posicionamentos que tinham nas próprias obras da codificação, e que vamos ver ali Kardec analisar os argumentos, refutar alguns, aceitar naquilo que deveria ser, inclusive com relação a obras que são publicadas. Tinha ao final dos fascículos uma bibliografia, e que eram novas obras que surgiam acerca do Espiritismo nos mais variados lugares, e que ele, o codificador,
Outros trabalhadores da doutrina espírita daquela época liam a obra e faziam um estudo, uma análise crítica destas obras. Então vejam, este era o fórum também para esses debates. E na revista espírita, na introdução, Kardec deixa claro esse tom da revista. Diz ele, contudo, como nosso objetivo é chegar à verdade, acolheremos todas as observações que nos forem dirigidas, e tanto quanto permitir o estado dos conhecimentos adquiridos, procuraremos resolver as dúvidas e esclarecer os pontos ainda obscuros. Nossa revista será assim uma tribuna, na qual, entretanto, a discussão jamais deverá afastar-se das normas das mais estritas conveniências. Numa palavra, discutiremos, mas não disputaremos. As inconveniências de linguagem jamais foram boas razões aos olhos da gente sensata. É a arma daqueles que não possuem algo melhor e que se volta contra quem a maneja. Olha só, discutiremos, mas não... Como é que está aqui? Discutiremos, mas não disputaremos. Discutiremos, mas não disputaremos. Porque muitas vezes o que a gente observa nesses debates, de uma maneira geral, é essa discussão inflamada, essa disputa de egos, não é? Um querendo saber mais que o outro, mostrar mais conhecimento que o outro, gerando uma disputa que descamba muitas vezes para a linha da pessoalidade, quando a gente começa a atacar a pessoa e não mais a ideia, aí aquilo vira sem sentido, sem propósito algum. Então Kardec aqui põe o norte, diz, olha, nós vamos discutir, nós vamos debater, mas nós não vamos disputar, não é disputa de beleza, não é disputa de ego aqui. Então nós vamos ver ao longo de toda a revista, de todos os anos da revista, esta seriedade do codificador, em analisar cada argumento. Nunca Kardec levou qualquer tipo de argumento contrário àquilo que ele colocou como algo pessoal. Às vezes a gente tem muita dificuldade disso, da gente debater os nossos temas, de alguém apresentar a sua visão, fundamentar a sua visão, e alguém que pensa de maneira diferente, com fundamentos diferentes, poder rebater. Mas a isso não vai nenhuma agressão à pessoa. Se o Regis pensar de uma forma, fundamentar, e eu aqui vier trazer a minha opinião, eu não estou refutando o Regis, nós estamos trabalhando ideias. E as ideias, quando se contrapõem, nós tiramos riqueza disso, porque a gente passa a ver aquele fenômeno, aquele fato, muitas vezes de olhares diferentes, e isso vai enaltecendo, enriquecendo a nossa visão sobre um fenômeno. Isso não é disputa nenhuma, quando feito com seriedade. É isso que Kardec diz, olha, o norte da revista é esse. Nós não vamos colocar carta nenhuma aqui de pessoa que vai atacar alguém. Não, é um estudo sério sobre ideias, propostas, análises. Aí sim, nós vamos conversar nesse tom. E vocês vão perceber que em todos os fascículos da revista é assim. Muito bem. Também Kardec considera todo o conjunto da Revista Espírita como uma obra que compõe a doutrina. Às vezes a gente deixa de fora a Revista Espírita, porque acha que o estudo do Espiritismo se baseia principalmente nas 5 obras básicas. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênesis. A gente diz, olha, estudamos isso, tá bem, são as obras básicas. Mas vejam lá na obra O Livro dos Médiuns, no capítulo 3, quando ele trata do método, ele vai dizer aqui que a Revista Espírita faz parte desse conjunto da doutrina dos Espíritos. Então ele vai lá nesse item 35 do Livro dos Médiuns, quando ele trata da Revista Espírita, porque nesse método, nesse item, ele vai falar o seguinte, diz, olha, as pessoas que querem estudar o Espiritismo, elas devem começar por onde? O que elas vão fazer? Aí Kardec sugere nesse item 35, olha, é importante então que as pessoas que queiram conhecer o Espiritismo comecem pelo que é o Espiritismo.
aquela obra fininha de 1859, que ali Kardec vai trabalhar os pontos básicos da doutrina, vai debater ideias contrárias ao espiritismo e mostrar os fundamentos da doutrina espírita. Então é uma obra pequena. Daquelas pessoas que querem efetivamente conhecer, da gente dá de presente para as pessoas que não têm conhecimento algum, para ter um contato primeiro com a doutrina dos espíritos. Depois, Kardec diz, estuda o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, e por último ele fala da revista espírita, por isso que está aqui o item 4º. É o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e a Revista Espírita, que ele coloca ali. É uma variada coletânea de fatos, de explicações teóricas e de trechos isolados que completam o que se encontram nas duas obras precedentes, que era o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos. Então a Revista Espírita, ela completa o que se encontra nestas obras precedentes, formando-lhes, de certo modo, a aplicação. Sua leitura pode fazer-se simultaneamente com a daquelas obras, porém mais proveitosa será e, sobretudo, mais inteligível se for feita depois de o Livro dos Espíritos. Então nós vamos perceber depois, mais aqui adiante, que há situações dentro do próprio contexto da evolução da doutrina espírita que Kardec apresenta uma determinada visão sobre um fenômeno em parte dessa história e ele modifica depois com o tempo. Até mesmo em obras da própria codificação, tem um posicionamento numa obra, lá em A Gênese, sobre esse tema a gente vai ver alguma coisa diferente. E é na Revista Espírita que ele vai mostrar o porquê e como ele modificou esse pensamento. Porque nos livros não tem como a gente colocar toda a explicação detalhada, mas é esta explicação que nós vamos encontrar estudando e lendo a Revista Espírita. É ali que Kardec vai mostrar esse acompanhamento do pensamento espírita e a modificação de alguns pontos ao longo do tempo. E ali na Revista Espírita nós temos a explicação clara de tudo isso. Mas a Revista Espírita trata também e muito sobre Kardec. Como é Kardec? O caráter, o equilíbrio e o bom senso do codificador. Porque a gente sabe muito de uma pessoa lendo aquilo que aquela pessoa escreve. Nós tínhamos entre nós uma pessoa muito conhecida do público gaúcho, dos jornais, Paulo Santana, não é? E a gente conhecia a figura de Santana lendo as crônicas de Santana, não é? Então a gente sabia da maneira dele pensar, da forma, como é que ele reagia. Ele era uma pessoa de um sangue quente, a gente percebia isso nas colunas dele, uma pessoa de alma inflamada, isso, a gente percebia isso nas colunas dele. A gente conhece o viés de um pensamento de uma pessoa através da coluna que ele assina, que ele escreve. Se ele é mais equilibrado, mais distante dos fatos, se ele é mais envolvido com as questões. Tudo isso a gente percebe da leitura. Gente, nós vamos conhecer do codificador, porque talvez a gente tenha lido algumas das biografias de Kardec, de Henri Sós, que fala da biografia, que foi um pronunciamento dele no sepultamento do codificador, e uma que outra, talvez a gente leia aquelas obras de Zeus Van Tuyl e Francisco Thyssen, os 3 volumes, aquele da Federação Espírita Brasileira, mas a gente vai conhecer o codificador lendo a Revista Espírita. Porque ali está a personalidade dele, o bom senso dele, os problemas que aconteciam na época, como é que ele procurava encaminhar a solução daqueles problemas. Como é que ele respondia aos ataques que faziam ao espiritismo. Olha, gente, tu receber bomba de tudo que é lado a toda hora, a gente não suporta. A gente é testado na nossa capacidade de tolerar e perdoar quando a gente é atacado a toda hora. Imagine vocês,
Se a gente mora num determinado condomínio e as pessoas, a gente sai para a rua, as pessoas já começam a olhar para nós atravessado, cochicho, daqui a pouco coloca um bilhetinho debaixo da nossa porta, carta na nossa correspondência, nos atacando diretamente, daqui a pouco a gente já está inflamado. A gente está botando, está virando um dragão de brabo, não é assim? Querendo as pessoas morder o pescoço de todo mundo, se revolta, bate o pé e tal. A gente conhece o caráter de uma pessoa, conhece a seriedade do trato com o assunto que ela se envolve na forma como ela lida com os ataques. E a gente vai ver ao longo desses anos todos a sobriedade, a serenidade do codificador, porque ele sabia, ele tinha certeza que esses ataques, eles serviam em boa parte para desviar ele do caminho. Olha, o Regis está lá trabalhando no Ismael, outros colaboradores, tá, mas para desviar ele do caminho, eu vou começar a atacar ele. Ele vai se envolver com briga, com disputa, daqui a pouco ele não vai mais lá, perde a razão, perde o crédito, perde a moral e desaparece no serviço. É óbvio que era isso. E ele era lembrado pelos Espíritos disso, então ele vai exercendo toda esta paciência, essa tolerância ao longo do tempo. E a gente vai percebendo isso lendo a Revista Espírita. Não tem como chegar aqui e fazer um relatório detalhado. A gente vai conhecer pela leitura, vai conhecer por aquilo que ele se manifestou, se posicionou diante de cada uma das situações que eram desafiadoras naquela época. Então a gente vai conhecer muito do codificador na obra. Vai conhecer ele também no diálogo que ele trava com os espíritos. Porque na revista ele vai colocar muitas das sessões de que ele participou na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos, chamando os espíritos, invocando os espíritos. Nós vamos ter ali passagens interessantíssimas, daquilo que a gente fala de curiosidade. Nós temos lá uma invocação que ele faz a Diógenes, ao filósofo Diógenes, que era aquele homem que andava com uma lanterna procurando um homem verdadeiro, né? De qualidade, de valor, era chamado o cínico. O cínico não é por causa dessa expressão, desta adjetivo que a gente imagina que seja hoje, né? Uma pessoa cínica, despeitada, não é isso. O cínico tem a ver com a origem da palavra que é cão, cachorro. Porque o cachorro é aquele que, quando está caminhando, aquele cachorrinho vai mordendo no calcanhar da gente, né? A gente vai caminhando, ele vai mordendo. Os filósofos cínicos, eles tinham essa característica de nos incomodar, mostrando o quanto nós éramos, as nossas percepções eram muito humanas, muito falhas, muito materiais, pouco de valores, e eles, os cínicos, tentavam chamar a razão o homem aos valores. Por isso eram cínicos. Eles viviam da forma mais natural possível, diz a literatura. Esse Diógenes era daqueles que vivia num tonel de madeira, né? Ele, antes do Chaves, ele já dormia num tonel, depois veio o Chaves. Mas antes era Diógenes, ele que era esse cínico, ele vivia assim, com pouco, quase nada, para chamar a atenção aos homens. E ele era daqueles que pegava no pé. Então, esse Diógenes, ele aparece numa das revistas espíritas, e Kardec conversa com ele, vai fazendo perguntas. Então, se vocês tiverem curiosidade de saber o que falou Diógenes, aonde ele está nesse momento, se está aqui na Terra, num outro lugar, como é que ele vive, o que ele revisaria daquilo que ele pensava naquela época. Tudo isso o codificador pergunta. Mas de certo, aquilo que tu pregaste, alguma coisa tu revisaria, está lá. Ele vai responder, ele vai falar. Na revista espírita. Então, nós vamos ver a forma de pensar do codificador. E ele vai, em muitas das colocações e respostas que os espíritos vão dando, Kardec vai apertando muitas vezes, cada vez mais o espírito, se ele não está convencido da explicação que o espírito dá. Porque a gente vai percebendo na própria doutrina que cada espírito ele dá informação daquilo que ele tem conhecimento.
E é importante que nós saibamos perceber até onde vai o conhecimento daquele espírito. E não só pelo fato de ser espírito, a gente aceitar qualquer tipo de informação que ele nos passe. Então havia situações em que Kardec ia colocando o espírito em determinado cheque, apertando ele, que em determinados momentos, acaso na revista espírita, que eles mesmos assim, não, tu estás com a razão, realmente não é por aí. E eles modificam a visão que eles haviam passado pela forma como Kardec vai conduzindo de forma inteligente aqueles ditados e aquelas pesquisas do mundo espiritual. Então, às vezes, até mesmo os espíritos chamavam ele de mestre. Havia espíritos que se manifestavam, chegavam lá e se dirigiam a ele como mestre. Então vejam o gabarito, a gente vai conhecendo um pouco do gabarito desse espírito que viveu na Terra, com isso que vai passando ao longo de toda a obra, da gente se colocar na visão, na posição dele, como é que ele trata cada situação, como é que a espiritualidade vai conduzindo ele nesse processo todo. Então a gente vai perceber este homem que passou entre nós aqui, Allan Kardec, com esta grandiosa missão. Mas também nós vamos perceber um homem acima de todas as paixões humanas. Porque nas respostas que ele vai dar, os ataques, vocês vão perceber, não há nenhuma raiva, nenhuma revolta de ataques diretos que eram feitos a ele, nada. Então era um homem que estava acima das nossas paixões, das paixões humanas, das paixões comuns, da nossa maneira de reagir. Porque a gente tem uma diferença entre agir e reagir. Agir como Cristo é muito mais fácil. Porque na ação a gente faz toda uma preparação da conduta. No agir humano, eu prevejo antecipadamente os meus atos. Diz, olha, eu estou indo agora lá para Canoas, de Porto Alegre para Ismael, vou reencontrar amigos queridos num trabalho espírita. Então a gente vai se preparando com a alma desarmada, envolvendo a nossa alma numa vibração fraterna. Diz, olha, eu vou chegar lá, vou sorrir para os meus amigos. Independente de eu estar com uma dor muito grande no peito, eu estar com uma revolta talvez que esteja me amargurando demais, mas lá eu vou chegar, eu vou sorrir, eu vou abraçar, eu vou comentar amenidades. Isto é a ação, agir como o Cristo, como o norte que o Cristo nos deu. O problema é quando alguma coisa foge desse controle e nos pisam no calcanhar e no nosso calo. E a gente não está esperando por isso. Alguém faz um comentário daqueles que toca no fígado da gente. E aí a gente fica vermelho, irado e coloca os nossos monstros para fora, que a pessoa chega a se preocupar com o que aconteceu. Mas, meu Deus do céu, esse é o Velocino? Não é aquele que eu conheço? Calminho, manso, sereno. Sim, porque o problema é a reação. Porque a reação ela é instintiva. Ela vai buscar em nós aquele formato de comportamento que nós, como homens velhos, estamos acostumados a dar. E aí é que nós vamos botar para fora quem realmente nós somos. Por isso que reagir como Cristo é algo muito mais difícil. A gente está na rua, estamos entrando no nosso carro, de repente a gente vê um vizinho que está saindo da calçada dele, da garagem dele, vem rápido e bum, na nossa porta. Bate, ele olha, não nos percebe por ali, arranca e vai embora. Como é que a gente vai reagir? Seu danado, isso é o melhor dos elogios. Né? O melhor dos elogios. E a gente vai ficar pensando assim, tomara que batam na tua porta lá adiante também, para tu ver o que é. Será que isso é uma reação evangélica? Não é, ainda não. É uma reação vingativa nossa, desse espírito antigo. Então o difícil é a reação.
Kardec estava acima, a gente vai perceber que ele estava acima dessas paixões humanas. Ele conseguia controlar, se ainda tinha alguma reação destas desequilibrada, ele conseguiu perfeitamente controlar. Em todos estes anos em que ele esteve à frente da codificação, com todos os ataques. Gente, o que a gente forma de inimigo, às vezes no movimento espírita. O Chico chegava a dizer que o espírita é o único que tem inimigo íntimo. Olha, as pessoas em geral têm amigos íntimos, o espírita é o único que tem inimigo íntimo. E a gente vira a cara, fica bravo, se tiver que dar uma alfinetada, a gente dá. Só para o outro sentir como é bom. Né? Diz, olha, é um revide evangélico. E a gente vai... Então a gente vai perceber na obra Kardec, a gente não percebe nada, um traço disso. Um traço. Tem determinados ditados do Hilário Silva, que aí conta de Kardec que já está abatido num certo momento da vida dele, por tanta luta, por tanta força, e parece que aquilo não vai adiante, mas ele chora sozinho no escritório dele. E ele muitas vezes é atendido pelo alto, naqueles momentos em que ele precisa de um colo amigo, de um abraço fraterno. E nesse dia que Hilário Silva conta, numa das obras da psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele recebe uma obra do livro. Tinha ali a história de uma pessoa que não era espírita, que havia desistido de se suicidar porque leu a obra, o Livro dos Espíritos. Ele havia perdido a esposa, o emprego, estava desorientado, foi até o rio Sena, na Ponte Maria, se atirar, e por um acaso, que é o pseudônimo de Deus quando ele não quer assinar, ele coloca a mão na amurada da Ponte Marie, quando vai passar a perna, ele sente na mão um volume. E ele vai olhar, é a obra, o Livro dos Espíritos, que ele não conhecia. Ele ficou curioso, mas por que essa obra aqui? Ele abre. Quando ele abre, a obra diz assim, esta obra salvou a minha vida. E ele ficou curioso. Mas como essa obra salvou a minha vida? Salvou de alguém? E aí ele começa a ler a obra, e ele se encanta com a obra. Quando ele termina de ler a obra, está raiando o dia, terminou a vontade dele de se suicidar. Ele percebeu que aquela obra, por ela, se ele se matasse, ele ia se afastar da pessoa que ele amava, que ele pensava que ele ia encontrar. Por este ato contrário à vontade de Deus, ele iria se afastar ainda mais da sua amada. Então ele resolve ficar, escreve para Kardec. Aí Kardec, naquele dia choroso, recebe isso de presente, lê, e ele toma fôlego para continuar. Mas nunca atacando ninguém. Nunca atacando ninguém. A gente vai conhecer o codificador na Revista Espírita. Kardec, eu já vi esse comentário em mais de uma pessoa, achei interessante trazer aqui. Cosme Massi, Dora Encontre, outros, desses dois eu tenho certeza, que comentam da busca deles em saber qual a origem, aonde está a origem de nós chamarmos Kardec de codificador. É comum, né? A gente diz, olha, quem é codificador da doutrina? Allan Kardec. Kardec codificou as obras. Por quê? Porque ele compilou as informações dos espíritos, catalogou, colocou em livros, então ele foi um codificador. Mas realmente, se a gente parar para pensar, Kardec foi muito mais do que um codificador. Codificador é alguém que põe determinados assuntos em um código. Naquela época de Kardec, havia muito disso. Havia o Código Civil daquela época, que era de Napoleão. Então, as grandes obras eram obras compiladas. Haviam enciclopédias, as enciclopédias desta época de Kardec. Então, em fechar todo o conhecimento humano numa obra. Então, aquelas obras que a gente tinha, vocês se lembram das enciclopédias Barça e tudo mais, Delta Larousse, não é? Essas enciclopédias vêm desta época. Não me deixam aqui, eu não sou tão velho assim. Eu vi só uns 3, 4, assim. Então, é desta época
do século XVIII, do século XIX, essa ideia de compilar todas as informações e colocar em códigos. Então tinha Código Civil, Código Penal, nada de leis esparsas. Então a ideia de codificação é isso, da gente juntar informações esparsas em vários lugares sobre mesmos temas e agrupá-las. Mas Kardec foi muito mais do que isso. Se a gente observar na Revista Espírita o trabalho do codificador, porque a gente vai perceber depois lá em A Gênese o caráter da revelação espírita, Kardec vai deixar muito bem claro que o caráter da revelação espírita é divino e humano. Porque o caráter é, de um lado, a manifestação dos espíritos, mas de outro é todo o trabalho nosso de comparar, analisar e julgar essas informações. Então Kardec fez todo esse trabalho de ter bom senso, de comparar, analisar, julgar, questionar novamente os espíritos, refutar aquilo que talvez não fosse muito claro, a razão não aceitasse naquele momento. Então isso é um trabalho humano. E a qualidade desta pessoa a gente observa pela qualidade deste edifício. Olha, se nós falamos que a doutrina espírita é ciência, nós dizemos que o espiritismo é ciência, filosofia e religião. Quem é que deu o formato dessa ciência se não foi Kardec? Quem deu? Agora, chamá-lo só de codificador é muito pequeno. Segundo esses estudiosos, em nenhum momento lá na França, na Europa como um todo, na época em que esteve vivo Kardec, depois da sua morte, ele foi chamado de codificador por ninguém lá na Europa. Parece que esse codinome tenha surgido aqui mesmo na Europa, mas a gente não sabe nem onde nem como. O fato é que isso já se popularizou, a gente falar de codificador. Não vamos mudar nessa altura do campeonato, já está todo mundo acostumado, mas a gente tem que perceber que é muito mais do que isso. Alguém que nos traz uma ciência nova não é um mero codificador. Porque o codificador ele vai juntar informações do que já tem em um determinado momento. Agora não trazer algo realmente novo, inovador. Kardec traz esta ciência nova. Então ele não é um mero codificador. Até porque os códigos, com o tempo, também a gente muda. A gente pode sentar e mudar um código civil, um código penal. Olha, está na hora de mudar, essas leis não servem mais. Então, como se o código espírita pudesse, em um determinado momento, ser mudado. A gente vai mudar as leis morais agora, a gente não gostou mais. Tem lei ali que já está ultrapassada, né? Muito duras, outras não é bem assim. Vamos mudar. É uma codificação, vamos codificar outras. Não é assim. O trabalho é muito maior, é grandioso. Então, Kardec é muito mais do que um codificador. Uma ciência, ela tem estrutura. Qualquer da ciência, a gente pega biologia, pega as ciências médicas, pega as engenharias, a física, tem toda uma estrutura de conhecimento sólido por trás. Não é uma mera codificação, não é? Então, o codificador também, a gente é pequena quando chama de codificador. Há também, para a gente perceber esta grandiosidade de Kardec, né? O codificador está no nosso costume. Tem na Revista Espírita de 1868 várias mensagens sobre os Messias do Espiritismo. E aí, nestas várias mensagens, a gente vai perceber que os espíritos vêm esclarecendo, vêm orientando, informando Kardec, o movimento espírita, desde 1860, a gente vai ver mensagem de 60, 61, 62, 63. Mas Kardec deixou para publicar isso só em 1868. Deixou passar. Porque essa informação naquela época podia levar a uma certa descuido de finalidade, de ficar surpreso demais com aquela manifestação dos espíritos que dizem, olha, o espiritismo tem um futuro promissor, deixa isso com o tempo. O tempo vai mostrar se é verdadeira ou não essa mensagem. Olha só a lógica dele, ele só vai publicar isso em 1868. E lá, nessas publicações, que é a publicação de São José, tem dessas publicações
escritos ali de João Evangelista, de Fénelon, Lamené, vários espíritos. Eu tirei aqui uma de Erasto, que fala da importância do espiritismo na nova era, e que nós vamos encontrar depois em A Gênese, Kardec coloca lá sobre a nova era. Ora, se a doutrina espírita é algo que pertence a um projeto do Cristo, e eles deixam isso muito bem claro, para esse momento de amadurecimento da humanidade, da revelação destas verdades, para que a gente pudesse entender o Evangelho de Jesus num prisma, numa ótica muito mais ampliada e entender melhor os ensinamentos dele à luz daquilo que o Espiritismo iria nos trazer. Essa doutrina, diz os Espíritos, está necessariamente envolvida com este futuro do nosso planeta, com esta mudança. É uma das bases, das pedras fundamentais da renovação desta humanidade. Ora, se o Espiritismo tem este papel no concurso da evolução da humanidade, imagina sobre os ombros do homem que ajudou a elaborar tudo isso. Imaginem quem é então Kardec. E aqui Erasto vai dizer nessa passagem justamente sobre isso. Ó. Depois de suas primeiras etapas, o Espiritismo aguerrido, desembaraçando-se cada vez mais das obscuridades que lhe serviram de fraldas, em breve fará sua aparição na grande cena do mundo. Os acontecimentos marcham com tal rapidez que não se pode ignorar a poderosa intervenção dos espíritos que presidem aos destinos da Terra. Há como que um estremecimento íntimo nos flancos do vosso globo em trabalho de gestação. Novas raças saídas das altas esferas vêm rodopiar em torno de vós, esperando a hora de sua encarnação messiânica, e para isto se preparando pelo estudo das vastas questões que hoje agitam a Terra. Olha que interessante, dizendo que tudo é um estudo para esse momento, e a gente vai percebendo, aí de repente a gente vai ler lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente percebe que todas aquelas os 4 primeiros capítulos da obra vai mostrar para nós o projeto de Jesus para nós. Eu não vim destruir a lei, há muitas moradas na casa de meu Pai, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E a gente vai percebendo que nesses capítulos, Kardec vai mostrando ali o projeto de Jesus para a Terra. Para nos fazer evoluir deste mundo de provas e expiações, das nossas imperfeições e equívocos. Tanto que o capítulo seguinte, o capítulo 5, é bem-aventurados os aflitos, que é onde nós estamos. Nós somos aflitos, atordoados, não é? Pessoas ainda que são dominadas pelos seus impulsos e imperfeições, e por isso geramos os nossos sofrimentos e aflições, mas o projeto de Jesus é da gente vencer isso. E é isso que os Espíritos vêm fazer agora, com o amadurecimento da humanidade. Os Espíritos superiores vão nascer e dar um impulso renovador. E aqui ele comenta, Erasto, que aquele movimento era um movimento crescente, era uma velocidade rápida, porque Kardec, na época dele, chegou a contabilizar 6 milhões de adeptos do Espiritismo naquela época. Está na Revista Espírita. 6 milhões. Hoje, segundo uma pesquisa de 2005, que eu achei na internet, no mundo em torno de 15 milhões de espíritas. E caiu muito depois da Primeira e Segunda Grande Guerra na Europa. Tanto que lá praticamente desapareceu o Espiritismo. Por isso que o Espiritismo veio para o Brasil. Porque a Europa ia ser varrida por essas 2 grandes guerras. Ia dar um grande fenômeno ali com relação às descrenças humanas depois dessas 2 grandes guerras. E aí o Brasil é escolhido para que se transplante esta árvore do Evangelho para cá. Mas tudo isso está na obra. Quem é que leva à frente tudo isso? Kardec. Então vejam a qualidade do codificador. Mas na Revista Espírita também há muito sobre o
Espiritismo. Os meios de elaboração do Espiritismo. Como é que se chega a cada uma das constatações, das máximas, das hipóteses, daquilo que Kardec chama de dogmas, mas que não tem o sentido de dogma como tradicional das religiões, porque não é algo inquestionável. O dogma, quando Kardec fala, é um ponto fundamental. É nesse sentido que a gente tem que entender. Quando lê na obra, olha, um dogma da doutrina espírita, não é porque aquele ponto é inquestionável, não. É porque aquele é um ponto fundamental. E aqui na revista ele vai mostrando todo esse meio de elaboração. Vai mostrando que o Espiritismo é também religião, mas é religião do ponto de vista filosófico, não de uma crença, como é a concepção normal de religião. Quando a gente tem ideia de religião, diz, olha, a religião é uma crença. Crença no quê? Diz, olha, naquilo que está dentro do livro sagrado, daquilo que um Messias, que alguém preparado pelo alto veio informar, está contido num livro e as pessoas seguem aquilo à risca. E não tem discussão, a gente já viu que numa religião tradicional não tem discussão. Se perguntarem assim, aqueles que acreditam que o mundo foi feito em 6 dias, a gente perguntar, mas por que foi feito em 6 dias? Não foi feito em 8? Eu digo, não sei, está lá na Bíblia, foi feito em 6 dias e pronto, não é assim? Porque na religião não se admite porquê, não se admite questionar. A religião é uma mera descrição. Já a filosofia não, a filosofia questiona. O Espiritismo é todo ele de questões, de questionamento, e faz parte daqueles questionamentos que são básicos da filosofia espírita, mas é toda ela, Kardec em nenhum momento deixa de questionar, mas por que assim? Não, mas a prece faz bem? E os Espíritos dizem, sim, há uma ação de fluidos, mas como? Aí os Espíritos vão explicando aos fluidos, e que nós nos deixamos então com que esses fluidos, eles sejam coloridos pelo nosso pensamento, pelas nossas intenções. E na medida em que nós pensamos em alguém, esse nosso pensamento e oração vai na direção dessa pessoa com a qualidade dos fluidos que nós colorimos ele. Se é pensamento de amor, de carinho, de fraternidade, esses fluidos vão na direção dele com esta natureza. E olha, quanto mais a gente orar para uma pessoa, ela vai com o tempo recebendo aqueles fluidos. E se ela der oportunidade a ela mesma, ela vai modificando com a ação daqueles fluidos. Isto é a prece do ponto de vista da ciência espírita. E não orar por orar. Sabe, tu tem que orar. Mas orar por quê? Olha, por quê? Porque a gente envolve os fluidos com as nossas emanações mentais. E isto gera um processo que pode influir sobre alguém. Vamos influir, então, de forma positiva. Tem na revista Espírita um fato de uma pessoa que estava passando por um processo obsessivo muito sério. E aí, os trabalhadores da Sociedade Espírita Parisiense consultaram os espíritos e eles disseram que pela ação da prece ela poderia ser ajudada, mas deveria ser uma prece persistente, diária. Eles encontraram 6 voluntários para estarem todos os dias no mesmo horário, durante meia hora na sociedade, orando por aquela pessoa, durante 1 mês. Está lá na revista. Foram 30 dias, 6 pessoas, orando 30 minutos, todo dia, para aquela pessoa, e ela se curou. Está lá na revista. E eles explicam esse mecanismo. Nós vamos entender isso na Revista Espírita. É difícil a gente encontrar com tanto detalhe, com exemplos nas obras da codificação, mas na revista a gente vai encontrar. Então, religião, do ponto de vista apenas filosófico, vai dizer Kardec também na Revista Espírita, em 1868. Olha, porque o Espiritismo trata de Deus, da alma e da vida futura. Isso faz parte do contexto de todas as religiões. Agora, não é uma religião tradicional, porque não é baseado na crença, na fé cega, não, é uma fé inabalável. Não é? A fé inabalável, aquela que está lá, logo na contracapa do Evangelho, fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade.
Então é por isso que Kardec não tinha nenhum problema em debater temas na Revista Espírita, porque a preocupação dele era com a verdade. Então, se a gente está equivocado em um determinado ponto, com o tempo, com a justificação, a gente vai modificar. Nela encontramos também o estudo sobre os mais diversos fenômenos. A gente quer saber sobre a gênere, vai lá. Pneumatografia, o que é, vai lá. Todos os outros fenômenos que Kardec estudou naquela época. Tem até um site, eu acho que a grande maioria de vocês sabe, que está contido, da FEB, tu consegue pesquisar também na Revista Espírita, e um outro site que pesquisa também todas as outras obras da codificação, que é o Instituto de Pesquisa Espírita Allan Kardec, o IPEAC, né? ipeac.com.br. Lá a gente consulta qualquer tema. Vai botar lá pneumatografia, vai vir todos os textos, a gente vai abrir, vai ler, vai saber o que é. A gênere em todas as obras, em todas as partes da codificação espírita. Mas também vai tratar sobre a doutrina e os seus fundamentos, sobre a evolução da ciência espírita, e aqui eu quero trazer uma curiosidade para vocês. É algo que está lá no Livro dos Médiuns, a Gênese na Revista Espírita. No Livro dos Médiuns, nós vamos encontrar o capítulo que trata das obsessões. Lá Kardec, então, vai falar da obsessão simples, da fascinação e da subjugação. Ele vai, depois de falar da subjugação, falar de possessos. E ele vai dizer, olha, a gente não quis usar essa palavra, não quisemos usar possesso, porque ele dá a ideia de que possa aquela pessoa estar sob o controle, o domínio do diabo. Porque era a ideia que se tinha no passado, possesso é porque o diabo tomou conta do corpo daquela criatura. Ou então porque a possessão dá a ideia de que algum espírito possa coabitar com o espírito daquela pessoa, o mesmo corpo. E ele diz lá no Livro dos Espíritos, mas isso é impossível. Um espírito não coabita com o outro o mesmo corpo. 1861, Livro dos Médiuns. Uma ciência é aquela que quando, com os fatos, demonstrado que ela estava equivocada num ponto, ela modifica-se. Se nós formos ler em A Gênese, tem um capítulo que fala sobre obsessão e possessão. Lá Kardec vai dizer, com todas as letras, está aqui, ó, o espírito na possessão, ele diz assim, a possessão. Lá no Livro dos Médiuns, ele diz assim, ó, não vamos usar o termo, por causa disso, porque remete a essa ideia de um possesso estar dominado pelo diabo ou que o espírito vai coabitar. Agora aqui em A Gênese ele diz assim, há possessos. O espírito, neste caso, toma-lhe o corpo para domicílio. O outro espírito toma o corpo de uma pessoa para domicílio, de forma temporária. Então ele chega à conclusão lá em A Gênese que há possesso. Modificou a visão dele do que estava lá no Livro dos Médiuns. E ele vai esclarecer isso na Revista Espírita de dezembro de 1863. Quando ele vai estudar fenômenos desta natureza, em que ele estuda lá nessa revista desse mês e ano, quando uma senhora que era sonâmbula, e nesse momento de sonambulismo em que o espírito está fora do corpo, um outro assumia o corpo dela. E que tinha trejeitos completamente diferentes. Ela era uma senhora e quem assumia o corpo dela era um homem. Ela mudava a voz, caminhava que nem aquele homem, conversava com as pessoas que estavam na sala. E aí ele chegou a dar o nome dele. Meu nome é esse, Charles Z. E deu o nome. E conhecia uma das pessoas ali e começou a falar, mas com todo o trejeito dele, de como ele era. E Kardec vai explicar na revista, isso não é transfiguração, que é um outro fenômeno. E aí ele evoca esse espírito e pergunta como é que isso acontecia. Ele diz assim, não, ela se desdobra e eu ocupo temporariamente o corpo dela. E aí eu tenho ação sobre os órgãos, sobre os braços, sobre as pernas e me movimento. Mas onde é que ela fica nesta hora? Ela fica distante, me observando e às vezes sorrindo, olhando para mim. E Kardec pergunta, mas e tu poderias ficar eterna, ficar de uma forma contínua nesse corpo por todo o tempo? Ele disse, não, porque o corpo é dela.
Ela é que controla, eu fico enquanto houver permissão dela, eu posso atuar. Então Kardec chega neste momento a concluir isso que está aqui na revista, ó. Porque nos está demonstrado agora que pode ali haver possessão verdadeira, quer dizer, substituição parcial, no entanto, de um espírito errante ao espírito encarnado. Isto só a ciência espírita pode fazer, de tu modificar um ponto, quando tu chegas à conclusão pelos fatos, pelo estudo, que há condições da gente adotar uma nova teoria sobre aquele fato. Isso nós vamos encontrar. Nós vamos encontrar também com relação aos médiuns videntes, de informações em um momento da ciência deles se expressava quando eles estavam diante de um copo. Então eram médiuns videntes que usavam um copo. E aí Kardec chega a fazer uma manifestação sobre isso, dizendo que o copo não influencia a mediunidade de uma pessoa. Porque se a pessoa se não tiver o copo, ela pode ter a evidência normal que aquele copo não tem influência sobre essa faculdade mediúnica. Porém, anos depois, ele vai estudar outro fenômeno que era o copo com água. Até isso ele estuda. Casos de pessoas que eram videntes, que colocavam água, magnetizavam a água, e depois o médium ficava concentrado olhando ali, o médium qualquer pessoa, e isso podia ser testado entre as pessoas que quisessem fazer. Pega um copo, alguns de vocês vão fazer, garanto. Pega um copo, colocava metade de água, magnetizava, uma pessoa magnetizava, não era o mesmo médium vidente, uma pessoa magnetizava, saía dali, se concentrava e durante meia hora ele ficava olhando para o copo. No copo começava a surgir imagens. E aquelas imagens eram imagens de cena, de situações, de pessoas que elas começavam a relatar. Olha, eu estou vendo uma pessoa assim, e descrevia. De repente alguém ali conhecia essa pessoa pelos traços que ela estava descrevendo. Às vezes descrevia o ambiente, o lugar. De repente era alguma mensagem que o espírito queria passar através daquelas imagens. E Kardec, quando vai estudar depois essa mediunidade, ele percebe que ali era importante a presença daquele copo com água. Ele vai, com o tempo, mudando algumas coisas, alguns argumentos. Na própria revista, a gente vai vendo isso com o tempo. Só se a gente ler. Se a gente não ler, a gente não fica sabendo disso, passa despercebido. Por isso que ele diz, leia junto com as outras obras, né? Vai lendo a revista. A revista espírita também trata muito do espiritismo. Nós vamos encontrar ali explicações doutrinárias na revista espírita. Tem uma passagem também na revista em que um dos leitores, quando leu a segunda questão do Livro dos Espíritos, diz assim, quando Kardec diz que aquilo que é o infinito, o desconhecido é o infinito. Tem aquela passagem, depois na questão terceira ele pergunta assim, mas então Deus é o infinito? Aí diz assim, é uma expressão pobre, a gente não pode dizer que Deus é o infinito. Mas antes, na questão segunda, ele dizia que tudo aquilo que é desconhecido é o infinito. E esse senhor, ele escreve para Kardec, perguntando se Kardec não estava equivocado em usar essa palavra. Porque ele, diz ele, tinha consultado o mentor dele nas reuniões mediúnicas dele, e o mentor havia dito que, na realidade, a palavra que deveria ser colocada ali não era infinito, mas indefinido. Aquilo que não é conhecido é indefinido e não infinito. E aí, Kardec está certo ou está errado? Ele vai responder aí na revista espírita. Eu botei ali o ano e o mês, não era para colocar, para vocês buscarem depois. Então ele vai responder, e ele responde dizendo que não, está certo, vai dar a descrição de infinito, de indefinido. Indefinido é mais para as questões materiais, o infinito é para as questões mais abstratas. Ele vai justificar o uso dessa palavra infinito na segunda questão do Livro dos Espíritos. Então, que a gente pode usar depois para os nossos estudos para ampliar, para conhecer, entender um pouquinho melhor. Então, a gente vai ter explicações doutrinárias na revista espírita. Vamos conhecer também muito sobre as sociedades espíritas, o funcionamento delas, o papel delas,
a quantidade, a expansão, as relações. Tem aqui o mais completo estudo sobre as sociedades espíritas daquela época. Vocês vão se surpreender, tem cartas de espíritas do Brasil, e que ele faz referência na Revista Espírita, de brasileiros que conheciam, estudavam o espiritismo aqui, está lá na Revista Espírita. Então, de todos os lugares, a gente vai conhecer como é que era o movimento espírita na Espanha, na Bélgica, em Portugal, em todos os lugares daquela época. E aí é que ele chega a este número de estatísticas daquela época, de ter em torno de 6 milhões de adeptos. Aqui na Revista Espírita nós vamos saber também muito sobre os espíritas daquela época, como eram os espíritas, como se portavam, está lá na Revista Espírita. E por último, tudo aquilo que nós vamos recolhendo ao longo do estudo desta revista, vai nos encaminhando para nós nos tornarmos espíritas, nesse verdadeiro sentido, né? Como está lá no capítulo 17º do Evangelho, sede perfeitos, no item 4, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços em que ele emprega a domar as suas más inclinações. Então nós, meus queridos, ao longo da leitura de todas essas obras da codificação, ficamos compreendendo o que é a doutrina espírita no seu tríplice aspecto, como se formou, se originou, o conteúdo, toda a parte doutrinária, a beleza do codificador que nos deixou esta obra portentosa. E nós vamos nos encaminhando dentro desse contexto da revelação, para que ela possa efetivamente fazer em nossa alma a renovação necessária, o propósito da nossa vida. Por que nós, enquanto seres encarnados, nos encontramos nesse momento histórico da humanidade? Qual o papel que nos cabe nesse processo? A oportunidade que temos de estarmos hoje dentro desse contexto da codificação, absorvendo estas informações do alto e tendo a oportunidade desta nossa renovação, de sermos pessoas no mundo, nem do mundo, nem fora do mundo, como é a manifestação dos Espíritos lá, também nesse capítulo Sede Perfeitos, no item 10, homem no mundo, porque o Espírito não pode se afastar do mundo, ele tem que viver no mundo, sem ser do mundo. É o grande desafio, porque a gente pode muitas vezes se deixar contaminar pelas coisas que são coisas do mundo, aquelas coisas mundanas. E evidentemente que a gente tem atração para isto. Tanto que esse Espírito, nesta mensagem do item 10, ele diz assim: não consintais que nos vossos corações demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Ele sabe que nós vamos ter pensamento mundano ou fútil, mas ele diz assim: não permitais que em vossos corações demore. Porque se demorar, aquele pensamento faz casa em nós, e quando vê a gente está fazendo. Hoje são tantas os chamados em vários lugares, não é mesmo? Confraria de tudo que é tipo de coisa. Confraria do vinho, confraria do chefe, confraria do pudim, confraria do não sei o que, não é assim? E a gente vai levando a nossa vida para onde? Hoje a gente tem tantos chamados. Talvez muitos de nós tenham vários convites para várias coisas. A pergunta que a gente deve se fazer para nós nesse momento é: eu preciso disso? Quando alguém nos oferecer alguma coisa, uma proposta, um trabalho, ir numa determinada direção, a gente vai perguntar para nós: vem cá, eu preciso disso? Se for algo que servir para a minha transformação moral, algo que vai trabalhar as questões do meu ego, da minha vaidade, do meu orgulho, que eu vou temperar tudo isso sob o império do Evangelho, sob a luz do Cristo, isso vale a pena então. Agora, aquilo que vai dar vazão a isso, não, eu já estou cansado disso, já há tantas vidas assim me deixei levar pelo impulso desse desejo, que eu acho que essa confraria agora, dos cookers, não é para mim agora. Deixa eu fazer o meu repasto espiritual agora, porque quanto tempo eu vou levar com isso? Daqui a pouco inventam, diz, olha, a confraria dos butiá, imagine você. Diz, olha, butiá aqui no sul, tudo de bom, eu vou entrar nessa confraria do butiá, porque tem o butiá da serra, o butiá do litoral,
butiá do Planalto, a gente vai viajar no Brasil, vai falar de butiá para os outros estados, vai fazer receita de butiá, geleia de butiá, doce de butiá, pudim de butiá, cachaça de butiá, e dele butiá, e a gente gastando a nossa vida, daqui a pouco dá um infarto, a gente desencarna, quando chega do outro lado, os butiá vão cair tudo do bolso. Vai cair do bolso, porque a gente vai se dar conta que levou muito tempo com aqueles butiá, e aquilo agora não vai nos ajudar em muita coisa lá. Por isso que os Espíritos dizem, olha, não consintais que em vossos corações demore qualquer pensamento mundano ou fútil. É claro que a gente vai ter pensamento mundano ou fútil, mas estamos aqui em processo de transformação moral. Se a transformação é porque eu tenho ainda um desejo lá escondido e eu vou precisar exercitar isso, mas só exercito aqui no mundo. Eu estou diante desses desafios. Senhora, vem cá, vamos fazer? Não, mas vem cá, eu preciso disso. Não estou precisando agora. Não, então tá, então não. Eu vou para cá. Aqui eu tenho um convite. Tenho um convite para ajudar na evangelização. Olha, isso é um desafio para mim. Moral de transformação, eu vou dedicar não só aquele meu sábado de tarde, mas durante a semana para preparar, para ler, para me esforçar, para ajudar alguém naquela tarde, um jovem está ocupando bem a sua missão, seu tempo naquele período, não é? Quanto de semente a gente planta? Porque aqueles que são evangelizadores não veem o fruto dar em seguida, não. Não vem. É uma dedicação ainda maior, porque a gente não vê muitas vezes o resultado na hora. Aquilo vai florescer com o tempo, na vida daquela pessoa, no futuro, na família, nos desafios, no enfrentamento. Aí ela vai lembrar daquelas aulinhas de evangelização, daquilo que foi trabalhado. Aconteceu uma vez lá na nossa casa espírita, um caso desse que a nossa evangelizadora nos contou, que ela estava na casa espírita uma noite, entrou um rapaz, uns 25, 30 anos, ela olhou para ele, cumprimentou, educado, e ele percebeu que ela não havia conhecido. Ela disse assim, irmã Déia era o nome dela, a senhora não está me conhecendo, não? Ela olhou bem para ele, sorriu, me desculpa, mas eu não estou reconhecendo. Eu sou o fulano de tal, lembra? Eu vinha na evangelização, tinha 10 anos de idade, quando estava aqui. Ela foi puxando da memória, lembrou daquele menino, que morava no bairro ali perto. Mas quando ele chegou por volta dos 16 anos, ele teve que começar a trabalhar, vivia numa família com poucos recursos financeiros, abandonou, não foi mais à casa espírita, e agora adulto, 25 anos de idade, ele estava retornando à casa espírita. Minha irmã Déia, eu estou voltando à casa, porque agora eu comecei a enfrentar problemas desafiadores na minha vida. E perdido para onde eu ia, me veio à mente aqueles anos que eu passei aqui. Aqui eu consegui perceber que é o lugar onde eu poderia encontrar consolo e amparo. Quem poderia mais uma vez tentar me reerguer desses momentos difíceis para enfrentar esses desafios da vida e seguir na minha trajetória. Mas foi aqui, minha irmã. Eu aprendi com a senhora, abraçou ela, ela se emocionou. Quanto do nosso tempo a gente emprega para essa nossa transformação? Para muitas vezes não perceber os frutos agora, mas que virão com o tempo, pela nossa dedicação, pela nossa transformação. Homens no mundo, vivendo no mundo, nesse grande hospital, nessa grande escola, em que às vezes um está melhor, aquele que está melhor alcança remédio para o outro está tossindo, desesperado, vai lá, dá um xarope, aí depois o outro cessa a tosse, começamos nós, vem o outro nos ajudar, e são as tosses dos impulsos ainda do homem velho e nós, mas a gente vai se ajudando, nessa mesma escola, nesse mesmo hospital, vamos ajudando uns aos outros, e com isso vamos nos transformando homens no mundo, nem homens do mundo, nem fora do mundo. A gente achar que não merece estar nesse mundo, que as pessoas aqui são tudo malucas, tudo louca. Que quanto mais longe eu estiver, melhor, a gente vai se afastando, porque daí a gente vai também se isolando das nossas emoções. E a gente só se conhece no contato uns com os outros,
com aquilo que a pessoa diz, que ela fala, as coisas que acontecem, um episódio que eu vejo na televisão, como é que eu reajo, eu só vou saber quem eu sou nesse mundo, vivendo isto, nem fora do mundo, nem do mundo. E às vezes a gente cria imagens, né, só para ser fora do mundo, que às vezes essas transformações também podem ser mirabolantes, mas não é o desafio diário. Então eu vou lá na casa espírita, agora vou tomar passe, água fluidificada, eu vou evoluir. 5 anos no Ismael de passe, água fluidificada, eu vou evoluir. Fora do mundo. Não tem como vir de fora para dentro, a mudança é de dentro para fora, é o desafio. Mas Velocino, a água não vai ajudar, o passo sim ajuda, a gente acalma, serena, pensa de novo, mas o desafio está lá, em mudar, em transformar, em domar as más inclinações. É no dia a dia, é para aquela pessoa que vive conosco na nossa casa, que sabe o nosso calcanhar de Aquiles. E quando ela quer incomodar, ela vai lá direto. Não é assim? Ela sabe, ela provoca. Mas eu não posso ser alguém fora do mundo, eu tenho que viver nesse mundo e ele está me ajudando a eu domar as minhas más inclinações. O passe, a água vai ajudar porque eu vou voltar para casa mais equilibrado, aquilo vai durar um certo tempo, mas eu tenho que perceber que eu tenho que ir fazendo essas reformas diariamente, envolvê-la em bons fluidos, em bons pensamentos, sendo gentil e generoso com ela, para ela se sentir com o tempo completamente deslocada, em tentar nos agredir sem propósito algum. Ela vai ver o quanto infantil está sendo agir assim, mas nós temos que ser persistentes, não fora do mundo. Tinha um amigo que ia lá na casa espírita e dizia assim, Velocino, eu acho que os médiuns aqui do Caminho da Luz estão fracos. Por quê? Porque antes eu vinha aqui e tomava um copinho d'água. Eu ficava bem a semana inteira. Passou um tempo, aquele copinho d'água não estava durando. Era 2 ou 3 dias, eu já estava exaltado de novo. Eu disse, os médios estão fracos, lá antes dava certo, agora não dá. Eu comecei a ver que umas pessoas traziam garrafinha de 600 ml, eu digo, eu vou trazer a de 600. Porque daí eu vou tomando um copinho por dia em casa. Aí dura uma semana certinho, diz Velocino, aquilo durou um tempo, foi bom. Depois não deu conta mais. Era segundo, terceiro dia, já tinha tomado todos os 600 ml, estava faltando para o resto dos dias, começava a me atormentar de novo. Aí eu comecei a ver que algumas traziam de 2 litros, eu comecei a trazer. Porque daí eu comecei a tomar um copo americano, todo dia de água fluidificada. E aquilo dava uma semana. Depois passou, já não dá mais, Velocino, pelo amor de Deus. Vocês têm que fazer alguma coisa. Eu, pelo menos, estou pensando uma solução para isso. Eu disse, o que é? Eu posso trazer um galão de 20 litros, Velocino? Aí vocês magnetizam esses 20 litros, eu ponho na caixa d'água, até banho eu vou tomar de água fluidificada. Eu digo, mas deve estar errado alguma coisa, não pode ser isso aí, não. Eu disse, deixa eu ir contigo um dia desses, quando a gente for sair daqui, eu vou junto contigo? Sim, pode ir comigo. Então tá, aí nós saímos. Aí saí, entrei no carro, estou saindo com ele, sinaleira fechada, na esquina ali da Bento Gonçalves com a Luiz de Camões, abriu o sinal, ele pacientemente botou em primeira, arrancou o carro, no que ele arrancou, um outro veículo, era de noite, achando que não tinha nenhum carro ali na Bento, aproveitou o sinal vermelho e passou com tudo. Mas tirou um fininho dele, ele se assustou, freou, ele abriu a janela, mas olha, ele excomungou essa criatura. Ele rogou praga até a 5ª geração dessa pessoa. Enquanto lá, no Velho Testamento é só até a 4ª geração, ele foi até a 5ª rogando praga. Depois ele olha para mim assim, mas desculpa, mas também, né? E eu fiquei pensando, depois o problema é a água. O médium que é fraco. Aí mais adiante, ele estava andando e diz assim, Velocino, ali adiante, ali, ó, eu passo todos os dias aqui, tem um outdoor ali, ó, tem uma pessoa quase sem roupa nenhuma naquele outdoor, numa plástica, essa pessoa. E eu passo por ali, eu suo nas mãos.
E ele passou por ali, eu vi, ele estava vidrado, ele estava emocionado, aquilo, o corpo dele tremia todo, do fio do cabelo até o dedão do pé. E eu pensei, depois o problema é o médium. Quando ele chegou em casa, já com o somatório dessas duas experiências, quando ele chegou, a esposa dele recebe ele na porta da casa com um capeta no corpo, ela estava. Ele tinha ido para a casa espírita, ela ficou com o cachorro dele, e ele pediu para ela cuidar, o cachorro fez o que pôde dentro da casa, ela estava enfurecida, esse teu animal desgraçado, arrancou a cortina, rasgou o sofá, fez sujeira em tudo que é lugar, vai dar conta desse animal, ficou brigando, os dois saíram de tapa lá para dentro, eu digo, meu Deus, viu, depois o problema é o médico. Homens no mundo, o nosso desafio está aqui, nem ser do mundo, nem fora do mundo. E a gente caminhar conhecendo a doutrina espírita, a revista espírita, todos os meandros dessa doutrina para ajudar a nos transformar, a sermos melhores. Para que a doutrina não seja apenas aquela oportunidade de nós recitarmos temas, parágrafos, perguntas, itens e todas as obras, mas que ela tenha feito mesmo a renovação da nossa alma, por sermos melhores no exercício da caridade, com aqueles que conosco convivem para o nosso progresso. Muito obrigado, meus amigos, por esta oportunidade que me deram de, junto com vocês, estudarmos a Revista Espírita. Muito obrigado.